Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com toda a sua família. Hoje eu quero pensar com você no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3. É um pequeno versículo, mas com uma profundidade muito grande. Diz a Bíblia: não terás outros deuses diante de mim. Repetindo, não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia Sagrada, ela condena veementemente a idolatria. A idolatria nada mais é do que colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Então, tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus na vida do ser humano se constitui em idolatria. Então, isso é um dos 10 mandamentos, esse ensino, essa doutrina, está nos 10 mandamentos, né? Também no livro de Deuteronômio nós vemos uma repetição dos 10 mandamentos e exclusivamente no capítulo 5, versículo 7 de Deuteronômio nós vemos essa repetição: não terás outros deuses diante de mim. Houve um período na vida de Israel em que o reino unido, né, que foi até o rei Salomão, e ele foi dividido na época do rei Roboão, e então daí para frente ficou o reino do norte, com a capital Samaria, e o reino do sul com a capital Jerusalém, reino do norte chamado Israel e reino do sul chamado Judá. E no ano, mais ou menos, em cerca de 722 antes de Cristo, o reino de Israel, o reino do norte, capital Samaria, foi invadido pelos assírios e os assírios eles destruíram praticamente a nação do reino do norte. E eles tinham costume, a nação assíria tinha um costume de misturar o povo conquistado. Eles faziam o seguinte: eles pegavam uma parte daquele povo que foi vencido por eles e levava para a Síria. E pegavam uma parte, os moradores da Síria, e levavam para o lugar que eles conquistaram. E eles fizeram isso com Israel. A Bíblia diz no capítulo 17 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 24 ali em diante, você vai ver que aconteceu isso, que o rei da Síria, ele trouxe, gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e trouxeram essas pessoas para habitar em Jerusalém, ou melhor, habitar em Samaria. E eles pegaram algumas pessoas de Samaria e levaram para a Síria. Porém, o povo que veio da Síria, eles não temiam, eles não sabiam como temer o Deus de Israel. Então a Bíblia diz que no versículo 25 do capítulo 17 do segundo livro dos Reis, que o Senhor mandou leões entre eles e eles mataram alguns. Então os assírios deram um conselho para o rei da Síria: o povo que você trouxe para cá não sabe o costume do Deus da terra, então mande alguém para cá que nos ensine, como servir a esse Deus de Israel, porque os leões estão matando muita gente aqui. E isso aconteceu, O rei da Síria levantou alguns sacerdotes e transportaram alguns sacerdotes para a nação de Israel para habitar em Samaria. E com isso, constituiu-se uma mistura de deuses, No versículo 30, nós vemos aí que alguns deuses eram adorados no meio do povo de Israel e também o Senhor, o verdadeiro Deus, também era adorado. Temos aí Sucote-Benote, Nergal, Azima, Nibás, Tartaque, Adrameleque, Anameleque. Todos esses deuses eram cultuados no ambiente de Samaria. E o versículo 33 é um versículo que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: assim ao Senhor temiam
e também a seus deuses. Olha que coisa interessante. Temiam ao Senhor, mas também temiam aos seus deuses, serviam aos seus deuses também, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Então, houve uma mistura de deuses ali. O Senhor, o Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, mas eles serviam ao Deus verdadeiro, porém também serviam aos outros deuses, dos quais eu citei os nomes aqui agora. Então houve uma mistura de adoração ali, um sincretismo religioso, né? Então adoravam a Deus e adoravam a ídolos, né? Adoravam a Deus, mas também eram idólatras e assim por diante. Agora, colocando isto no contexto bíblico geral das Escrituras, isso era condenável, né? Não há. Jesus ele diz no Novo Testamento que nós, cristãos, não podemos servir a dois senhores, porque ou nós vamos agradar um e vamos desagradar o outro. Então nós não podemos servir a dois senhores. Mateus capítulo 4, versículo 10, né, nos versículos anteriores, Satanás ele é ousado e ele diz para Jesus, ó, se você me adorar, prostrado me adorares, eu vou te dar todos os reinos da terra. Jesus fala que lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, ele repreende a Satanás com a própria palavra de Deus, né? Mateus 4 e 10, Jesus ele diz o seguinte, o versículo 9 diz, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha a ousadia do promotor da idolatria, né? Satanás é o promotor da idolatria. E o versículo 10, Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, só a Ele. Então, o que estava acontecendo em Samaria, nessa ocasião dos assírios, era o contrário do que Jesus ensinou aqui. Então, eles não estavam servindo só a Deus, somente ao Deus verdadeiro. Não, eles estavam servindo a Sucote Benote, Nergal, Azima, Nifás, Nibás, Tartak, Adrameleque, Anameleque, aquele monte de deuses, de ídolos, né, de deuses falsos, que na verdade são falsos, porque o profeta Isaías, inspirado nele, diz, não há outro Deus antes de mim, não se formou outro Deus antes de mim, nem depois de mim se formará Deus algum. Então o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o único Deus, que merece o culto, que merece adoração, que merece louvor, Ele é o único Deus. E quando nós trazemos este ensinamento para a nossa vida, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós cristãos podemos cair no erro de colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Isso é idolatria. Às vezes nós não estamos adorando uma imagem. Às vezes nós não estamos nos prostrando diante de uma imagem. Mas nós colocamos algo acima de Deus. Isso também é idolatria. Se você colocar uma simples caneta acima de Deus, isso é idolatria. Então, que nós possamos refletir com esta palavra. Refletir, será que eu estou servindo somente ao Deus verdadeiro mesmo? Faça uma reflexão na sua vida. Esta palavra é uma palavra de reflexão. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se não é inscrito no canal, aproveite, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações, que isso é muito, muito importante para você receber os vídeos, né? E também divulgue este vídeo, este canal nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.